Taubaté, boa noite, Vale do Paraíba, e a você que está nas redes sociais, o nosso olá, né? Que é independente do horário que você vai assistir, mas nós mandamos também os nossos agradecimentos a você que nos acompanha pelo Facebook da TV Cidade de Taubaté e também pelo YouTube, pelo canal do mesmo nome, né? TV Cidade de Taubaté, está sempre acompanhando a gente, apresentando as sugestões para a gente conversar aqui no nosso programa das 6, que é feito por você e para você. Para a gente começar o nosso programa de hoje, gostaria de fazer uma homenagem à minha querida amiga Maria José Fonseca do Nascimento, que faleceu na madrugada de hoje aqui em Taubaté, mãe do Clodoaldo Júnior, do Elton, do Marcelo Fonseca e da Angélica, pessoas que eu conheci na saudosa Vila Mecânica Pesada, né? Que também já não existe mais, mas está presente em nossa memória ainda muito forte, e esposa do nosso querido amigo Clodoaldo do Nascimento, né? E mandar o carinho para vocês, toda a nossa energia, todo o nosso amor que a Dona Maria José sempre nos ofereceu, e tenho certeza vocês que ela faz parte da nossa vida e foi uma segunda mãe, sim, orientando a gente muitas vezes em conselhos, através somente do olhar, mas com aquele carinho que era peculiar dela, né? Eu nunca vou esquecer que quando eu comi uma tapioca, foi graças a Dona Maria José que eu aprendi a gostar, né, dessa iguaria e tantas outras coisas que ela me fez, palavras de amor e afeto que ela também me deu. Então, Dona Maria José, tenho certeza que o céu está em festa, recebendo você com todo amor, né? Deus está te recebendo com todo amor. A gente fica aqui chorando, mas a alegria em cima é enorme, né? A vocês filhos também, e o Clodoaldo pode contar com a gente aqui para qualquer momento a gente tá junto para conversar, bater aquele papo, né? A vida que segue, né? A gente tem que continuar a nossa vida. Lembrando que o cartório de registro de imóveis, o primeiro cartório, está com a campanha da solidariedade, né? Um abraço lá ao pessoal do cartório. Eles estão arrecadando alimentos para a Casa da Sopa, Instituto São Rafael, o Asilo São Francisco, entre os alimentos arroz, feijão, macarrão, óleo de cozinha e outros alimentos não perecíveis. Aproveitando para dizer que não mande sal, pelo amor de Deus, né? Que sal não é alimento que se destina a quem precisa e a instituições que trabalham exatamente com a população que tanto necessita, né? Então, o Davi Israel, que é escrevente lá, ele tem uma equipe, gente, a equipe branca dele, né? Tá arrecadando lá junto com outras equipes. Bacana o projeto que eles fizeram, para ver quem arrecada mais. Não é para competir e ganhar troféu, mas sim para poder incentivar a solidariedade. A equipe do Davi Israel, você pode chegar lá na rua Anísio Ortiz Monteiro, número 122, aqui no centro, é a rua da Telefônica, para quem não sabe, e levar o seu quilo de alimento para poder doar e ajudar essas entidades de Taubaté que tanto fazem, né, pelos nossos munícipes. E se você, por algum motivo, tiver dificuldade em levar, ligue para 2125-4277, fale lá com o pessoal do cartório, fale com o Davi, né, que ele vai dar um jeito de buscar o alimento aí na sua casa ou no seu serviço, aonde você estiver. Então, é uma campanha bonita que está acontecendo na nossa cidade. Outro projeto bonito, que está aqui o cartaz bem grandão, e nós estamos anunciando nas redes sociais, é o espetáculo A Sombra de um Baobá, organizado pela querida amiga a Sônia Ribeiro, que é a nossa apresentadora aqui do programa Cidade em Debate, todas as quintas-feiras. Esse projeto que tem aqui o apoio da TV Cidade, né, e tantas outras entidades que falam sobre o protagonismo do negro na cidade de Taubaté. Os ingressos já estão à disposição, você pode entrar na página Sombra do Baobá e saber os locais certinho, né, onde você também pode estar levando o seu produto, entre eles é o leite ninho e o sabão em pó Omo, né, que também serão destinados a 4 instituições da cidade de Taubaté. E no dia 3 de setembro, às 19h30, é um domingo, tá próximo, hein, gente? Vai ter o espetáculo A Sombra do Baobá, Lobato, Griots e Griotes. Que história é essa, né? Então a gente tem que conhecer um pouco da nossa história, saber um pouco mais da nossa identidade, o espetáculo montado pela querida Sônia
só demorou 26 anos para ela poder elaborar essa tese, que virou um espetáculo, né? Então vai além de ser um espetáculo simplesmente teatral, é um movimento cultural da nossa cidade. E falando agora sobre a nossa cidade de Taubaté, hoje é o Dia Nacional da Habitação. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o diretor de habitação do município de Taubaté, o Alexandre Ferri, para a gente bater um papo aqui a respeito da política, né, habitacional da cidade. Alexandre, boa noite. Boa noite, André. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando um pouco de habitação e especialmente no dia de hoje, que é o Dia Nacional de Habitação. Então, hoje a gente comemora, né, toda aí a moradia habitacional digna, e questões essas que envolvem saúde, segurança, né? Você envolve aquele carinho, aquele laço familiar que você tem ali dentro da sua moradia, e aí você então tem esse dia específico para comemorar, que nada mais é do que a partir do momento que você ganha essa moradia, você também comemora. Então comemora-se o Dia da Habitação no dia 21, na data de hoje. Alexandre, a moradia ainda é uma questão muito complicada no Brasil, né? Muita gente ainda não tem a casa própria, não conseguiu conquistar, né, o seu espaço, o seu teto para poder morar. Taubaté pode considerar que tem uma política habitacional a médio e longo prazo e que contempla a população da cidade? Olha, André, nós temos, na verdade, uma política habitacional até agressiva, né? Haja vista as administrações anteriores, nós tivemos aí na administração anterior 272 casas construídas em parceria, e o que hoje a gente tem aí em torno de 3.250 unidades habitacionais vindas para Taubaté, claro que em parceria com o programa Minha Casa Minha Vida e com o programa Casa Paulista, que ambas fazem o subsídio do empreendimento, porque senão a gente não consegue fechar a conta. E a contrapartida do município, ela faz a isenção dos impostos, né? Faz a viabilidade de todo o projeto junto à prefeitura, né, com as demais secretarias, e aí, consequentemente, você aprova o projeto e nós indicamos a demanda. Então, a gente já entregou aí quase 1.700 unidades habitacionais, a gente tem mais 832 unidades a serem entregues ainda este ano, que a gente está prevendo ainda que seja entregue até dezembro de 2018, de 2017, a gente só está dependendo do banco, que são questões aí administrativas e burocráticas para chegar nessa entrega, mas que a gente já deu um grande passo na parte de habitação em Taubaté. O déficit habitacional nós tínhamos era 4.000 unidades, a gente sabe que essa demanda não é estagnada, é uma demanda que cresce anualmente, porque uma família que mora na casa dos pais, que é aquela condição de submoradia que nós chamamos, muitas vezes ela passou a maioridade, teve um filho, então ela quer se inscrever no programa, ou a pessoa está aqui em Taubaté, já completou 5 anos no município, ela também quer pleitear sua moradia, sua residência, e com isso ela faz a inscrição para preencher os critérios e está tornando apta a receber uma moradia aí de interesse social. Então, o trabalho em Taubaté que a gente desenvolve na parte habitacional, ela engloba, além da habitação, engloba também a regularização fundiária de alguns bairros. Como que é feito? Quais são os critérios que são avaliados para a pessoa ter o direito à moradia na cidade? Olha, nós trabalhamos com critérios nacionais e trabalhamos com critérios municipais. De uma forma geral, a pessoa tem que morar 5 anos no município de Taubaté, ela não pode ter nenhuma interrupção nesse período, ou seja, ela tem que morar 5 anos contínuo, ela tem que ter uma renda familiar de R$ 1.800, tá? Se ela passou R$1 a mais, ou 60 centavos, enfim, acima desse teto ela não entra. O importante é deixar claro que é R$ 1.800 da renda familiar, então soma-se as rendas, né? Você também não pode ter sido contemplado nenhum tipo de programa habitacional, seja ele estadual, federal, municipal. Você não pode ter imóvel próprio. Você cumprindo essas condicionalidades, você está apto a participar do programa. Porque é por etapas, né, André? Você primeiro faz uma inscrição, daí quando abre-se o empreendimento para indicarmos a demanda, nós mandamos a lista, né, do empreendimento, muitas vezes pela portaria do Ministério das Cidades. Você tem que indicar a demanda quando ela está com 40% de obra concluída. Ou seja, o empreendimento atingiu a cifra de 40% de obra concluída, eu tenho que já automaticamente e obrigatoriamente indicar a demanda. Eu indiquei a demanda, essa pessoa vai passar pelas análises do banco, muitas vezes as pessoas acham que o problema é da prefeitura, que reprova um cadastro, e não é. Todo esse trabalho de verificação, de constatação, de comprovação, toda feita pelo banco. A prefeitura pura e simplesmente só indica a demanda.
Então, a partir do momento que ela cumpriu esses critérios, ela está apta para um sorteio. Muito bem, foi para a fase do sorteio, ela foi sorteada, aí sim, quando o empreendimento estiver liberado, ela está apta a entrar nesse imóvel e a prefeitura repassar esse imóvel a ela. Além disso, ela tem que estar com os filhos matriculados na escola municipal, estadual ou independe da situação? A porta de entrada é o cadastro único, né? Ela tem que estar inscrita no cadastro único, ela tem que ter o número de inscrição social dela e a partir dali ela tem que ter também uma composição familiar, que faz parte dos critérios, né, dos requisitos nacionais e municipais do programa. Você tem que estar ali inscrita no cadastro único e você tem que ter uma família constituída. Porque o governo entende, André, que você não pode beneficiar... Eu sei que aquele solteiro também tem direito, mas se você pode abrigar uma família que tem 2, 3, 4 filhos, você não vai dar preferência. Então os critérios adicionais ele veio para isso, para corroborar e complementar o programa, né, para você chegar e atingir um número maior que essa família, com essa composição familiar, né, que tenha filhos, que tenha, né, principalmente a mãe aí, que seja rimo de família. Um assunto interessante que você me fez pensar. No caso de famílias não tradicionais, ela também tem alguma política voltada à habitação na cidade? Olha, ela tem, a partir do momento que ela completou o tempo de município, ela tem direito, né, a se inscrever no programa. Agora, tem aquelas situações, né, que são situações aqui, a gente fala excepcionais, que tem muitas vezes uma pessoa de idade, né, que seja solteira, que não tem condições de estar arcando com aluguel. Nós já reivindicamos, é um programa do governo do estado, que chama o programa Moradia Digna, né? Na verdade chama Vila Dignidade. Nós já oficiamos o governo do estado, né, para que a gente consiga firmar convênio e está aí construindo essa Vila Dignidade em parceria com o governo do estado para poder atender esse público que não se encaixa nas condições do programa do Minha Casa Minha Vida hoje, faixa 1. Recentemente a prefeitura entregou, em parceria com o governo do estado, o governo federal, casas ali no residencial Novo Horizonte, né? Francisco Alves Monteiro, né? Mais precisamente o nome. Mas também surgiram já denúncias a respeito da comercialização do imóvel. Como que está o andamento da situação? As pessoas podem comercializar, não podem? A partir de quando pode e quem for denunciado, quais são as penalidades? Olha, André, toda e qualquer comercialização irregular que envolve prédio público, ela é vedada e ela é rechaçada por lei. Inclusive, agora, recentemente, com a lei nova da regularização fundiária, ela traz um capítulo ali, um artigo específico que fala que a pessoa que é contemplada com imóvel que tem recursos do FAR, ela não pode vender, emprestar, alugar, transferir. Ou seja, se ela cometer qualquer um desses artigos, desses ilícitos que eu te falei, ela não pode mais, ela vai ter que ser, a dívida dela tem que ser antecipada, ou seja, ela não vai ter condições de pagar e aí nós vamos ter que chamar o suplente e tirar essa pessoa dessa unidade habitacional. Só que a sanção, a penalidade pior é essa, você sai do empreendimento, eu chamo o suplente e você nunca mais pode participar do programa Minha Casa Minha Vida que envolvam recursos do FAR. Então, essa lei que veio agora veio para beneficiar, né, aquelas pessoas que realmente precisam de unidades habitacionais, porque muitas vezes a gente sabe que tem pessoas que se inscrevem no programa habitacional para oferir algum tipo de renda. Ou seja, ela vai, se inscreve, ganha uma casa e vai para alugar. Ou que ela vende. Então, nós estamos acabando, e o governo também, do federal, estadual e municipal, estão se unindo para acabar com esse comércio ilegal e irregular de moradias hoje no Brasil inteiro. Então, essa lei veio corroborando para isso, né? Para que a gente rechace essas situações e atue massivamente para que a gente rechace essas situações. Ou seja, desde quando nós entregamos esse empreendimento até os dias de hoje, que foi em janeiro que nós entregamos, nós temos aí em torno de, nesse loteamento específico, 20 unidades que estão ali sob suspeita de comercialização e algumas que nós comprovamos que houve comercialização. Então nós estamos aí, já notificamos o banco, porque a prefeitura não pode, pela portaria do Ministério da Cidade, estar atuando de uma forma tanto administrativa quanto judicial. Ela tem que automaticamente notificar a instituição financeira e a instituição financeira tem que entrar com a ação de reintegração de posse para que a gente possa destinar essas unidades para os suplentes. Esse é o conhecido imóvel de interesse social, né? Exatamente. Então, não só esse empreendimento, como os demais também da prefeitura, que são aquelas casas populares da prefeitura, que existem em diversos bairros de Taubaté. A gente tem em torno aí de uns 20
de uns 18 a 20 conjuntos que são espalhados pelas cidades, mas que a gente também atua constantemente, coibindo comercialização, coibindo locação, transferência sem autorização da prefeitura, permutas, muitas vezes as pessoas permutam uma casa particular com uma casa da prefeitura, isso não pode, porque é em que pese, né, a pessoa ter o termo de compromisso, mas ela tem um termo de posse, mas ela não tem a propriedade, então ela não pode estar fazendo essa permuta. Salvo quando você concluir o processo de regularização fundiária, e mesmo assim, se no contrato, se no termo que você vai dar para o município, seja ele uma legitimação de posse ou seja ele uma legitimação fundiária, se ela não constar nenhuma cláusula vedando essa troca, essa permuta, essa inalienabilidade. Então, se houver essa cláusula, a pessoa não pode nem trocar, vender, alugar. Agora, a partir do momento que ela estiver livre, desimpedida, ela pode exercer todos os direitos inerentes à propriedade. Dentro desse processo, existe algum momento que a pessoa ganha a escritura definitiva desses imóveis? Sim, nos programas do FAR do Minha Casa Minha Vida, a partir do momento da quitação do imóvel. Quitou o imóvel, ela tem aí a escritura definitiva. A gente fala que isso é uma alienação fiduciária. Quitou, automaticamente você já transfere para o nome. E nas casas da prefeitura, a partir do momento que você faz a regularização fundiária e conclui, a prefeitura entrega ou legitimação de posse ou a legitimação fundiária, né? Aí sim a prefeitura está transferindo a propriedade, daí ela poderá passar a exercer os direitos inerentes à propriedade. Com relação às reformas, a prefeitura fez agora recentemente na Esplanada Santa Terezinha, né? Isso. A reforma das casas da prefeitura. Outros conjuntos habitacionais da prefeitura serão contemplados? Como que está o processo? Olha, nós fizemos a revitalização já de 7 conjuntos em Taubaté. Esse programa é um programa de revitalização que a gente fez um plano de ação para que a gente fizesse a revitalização com a regularização, entregasse a documentação e cortava o cordão umbilical, ou seja, a responsabilidade, tanto tributária quanto a responsabilidade por manutenção do imóvel, passa a ser do beneficiário, ou seja, do atual proprietário. Está previsto para revitalizar outros conjuntos, né? Mas nós estamos passando numa crise, né, interna, tanto interna quanto externa, que o país sofre hoje, e o município não fica atrás, né? Nós temos aí uma queda na arrecadação de uma forma significativa, que abrange alguns serviços e atingiu, né, e atinge diretamente alguns serviços, e dentre esses está a reforma, porque o prefeito vai priorizar as verbas que são carimbadas, tanto saúde, educação, segurança, que essas são as garantias, né, são os direitos garantidos na Constituição, que são verbas carimbadas. Aí na parte da revitalização você recua um pouco, a hora que melhorar a situação econômica do país, do estado de Taubaté, a gente consegue dar continuidade nos programas de revitalização. Isso eu quero só deixar um registro, André, que nós fizemos recentemente um projeto, e encaminhamos à Caixa Econômica Federal, sobre as 10 práticas de gestão local. E nós encaminhamos um projeto de revitalização com a regularização fundiária, e nós fomos selecionados para a fase de homologação, e agora vamos ver se nós vamos ser contemplados ou não em Brasília. Isso é um projeto muito bacana que nós elaboramos através do Departamento de Habitação, unindo esses dois projetos para que a gente chegue aí num denominador comum, que é a finalização, né, e a premiação por esse sorteio, ou seja, que nós estamos esperando que o nosso projeto seja aí premiado com essas ações como as boas práticas de gestão local. E isso sendo premiado, agrega e pode trazer mais recursos? Olha, sendo premiado, você ganha são 2 prêmios, né? Você automaticamente você ganha um selo, né, de município empreendedor com prática de gestão local, e o autor do projeto ganha uma viagem para Dubai. Então estou esperando que eu seja contemplado para poder passar umas férias em Dubai. Dubai hoje é exemplo de habitabilidade. Isso, eu rosquei a palavra, ao vivo é assim mesmo. A gente vai... E vamos lá conhecer um pouco. Exemplo de projetos voltados à habitação, à população, vai para aprender também um pouco. Exatamente. Né? A gente vai unir o útil ao agradável. As casas da prefeitura, mesmo que a prefeitura não faça a reforma, o cidadão ele pode fazer reforma, ele pode ampliar também, de repente vamos supor que a casa tem 2 quartos, ele quer ter 3, 4 quartos, ele pode fazer essa ampliação? Pode, as casas da prefeitura de antigamente têm essa previsão legal, tem essa área de recuo que nós chamávamos de antigamente, em que pese eu não estar no departamento nessa época, mas ele chamava de projeto embrião, que você construía uma casa muitas vezes com 1 quarto, 2 quartos, e deixava um espaço no fundo para você poder estar ampliando aí a sua residência.
Mas o importante é você procurar, né, o departamento da prefeitura competente, a Secretaria de Planejamento, e ver se aquele local ele é viável para poder fazer essa ampliação. É sempre bom também procurar um engenheiro para poder fazer uma planta adequada, para não trazer nenhum risco tanto para a propriedade quanto para os vizinhos confrontantes, né? E também ver se o zoneamento permite. Muitas vezes as pessoas querem fazer um sobrado, mas caso a prefeitura não permite um sobrado, entendeu? Então é bom você dar uma verificada antes dentro dos órgãos da prefeitura, dentro das secretarias, para ver se isso é possível ou não. Com relação ao surgimento de loteamentos, bairros ainda com problema de escritura, loteamentos clandestinos, né, como a gente chamava antigamente. Então até passou por um tempo sofrendo com isso, né? Nós tínhamos lá a Chácara Flórida, com um bairro precisando ainda ter regularização, Chácara Silvestre e outros bairros aqui na cidade. Como que está a situação hoje dessas áreas? Estão todas regularizadas? Hoje a pessoa que adquiriu o imóvel naquele local, ele pode ter escritura? Como que está a situação? Olha, André, desde quando eu passei a tomar conta da parte também da regularização fundiária, nós já regularizamos 45 loteamentos e tem 12 em andamento. Então, ou seja, nós temos aí em torno de 57 ao todo. Com o plano, com a expansão da expansão sul e com o plano diretor, hoje você aumentou quase 96, foi para 96, então nós aumentamos aí um número significativo, né? Teve vários fatores que influenciaram, por exemplo, a mudança da legislação ajudou muito. A legislação que eu falo de 99 para cá, que ocorreu alguns provimentos da Corregedoria Geral de Justiça, que possibilitou a gente regularizar esses imóveis, né? A Chácara Silvestre, por exemplo, hoje que você mencionou, ela está na sua integralidade regularizada. Chácaras Flóridas não está ainda, né? Mas porque é um loteamento de interesse específico, porque você tem dois tipos de regularizações fundiárias. Você tem de interesse social e a de interesse específico. De interesse social são essas casas que foram feitas pela prefeitura, né, ou são loteamentos que são predominantemente de baixa renda. Isso a gente pode considerar como interesse social. E do interesse específico são aqueles loteamentos que foram feitos pelo parcelador, né, pelo loteador, e que não foi concluído algum tipo de equipamento, não seguiu as leis da 6766 e as outras sobre loteamentos, que impossibilitou a regularização no ato da aprovação, e aí sobrou o encargo para a prefeitura. Então nós faremos a regularização também, mas primeiro nós estamos terminando a regularização de interesse social, para depois a gente atingir a de loteamento de interesse específico, que é o caso do Chácaras Flórida, Chácaras Ingrid, Chácaras Dallas, Sítio São Zé 1, Barreiro, então toda aquela região ali que não estão elencadas no rol de ZEIS, elas são de interesse específico. Nós já regularizamos bastante, tem bastante trabalho para fazer. Porém, agora, com o advento da nova lei agora, da lei 13.465 de 2017, ela é de 17 de julho agora, é uma lei recente, ela trouxe algumas alterações, dentre elas, você tem que fazer hoje a planta plano altimétrico com coordenados georreferenciados. Isso vai impactar diretamente no nosso trabalho, porque nós não temos esse equipamento de georreferenciamento, e aí nós teríamos que contratar. Então, nós estamos estudando uma possibilidade aí, junto com o cartório de registro de imóveis, para que a gente consiga aí, através de 2 pontos georreferenciados, a gente consiga fazer a regularização. Mas isso vai gerar um atraso, né, uma paralisação temporária nos trabalhos em virtude dessa nova inclusão desse artigo na lei. Mas eu não vejo nenhum empecilho para poder paralisar os trabalhos. Se houver essa paralisação, tem tempo? Aqui nós estamos estudando, nós estamos elaborando, por exemplo, normas internas. Eu estou fazendo um decreto agora sobre a concessão especial de uso para fins de moradia, concessão de direito real, para que a gente possa ter instrumentos para poder estar aí, lá na frente, estar regularizando. Fizemos, inclusive, recentemente uma instrução normativa da Secretaria de Planejamento, eu fiz direto com a Secretaria, para que a gente consiga aí, destravar algumas coisas burocráticas, até internas, muitas vezes, para que a gente possa simplificar o procedimento e não complicar e burocratizar como a legislação ela trouxe, né? Então a gente está tentando meios aí, o cartório de registro de imóveis também é muito parceiro nesse sentido, né? A doutora Paola sempre de portas abertas para poder estar auxiliando a prefeitura no que for necessário. O doutor João Marcos Cervantes também, que é o promotor de justiça, curador de habitação e urbanismo, nos auxilia muito também na parte de regularização fundiária e nos dá o respaldo. Tanto essa parceria e esse tripé foi fundamental que nós conseguimos regularizar 45 loteamentos e estamos com 12 em andamento. Bacana. São informações a respeito da política de habitação na cidade de Taubaté, que nós estamos conversando aqui com o diretor, né, da pasta, o Alexandre Ferri.
A gente vai para um intervalo rapidinho, o tempo de beber uma água, eu também aqui, porque eu engasguei na palavra habitabilidade. Eu agora já recuperei, já está tudo fácil, né? A gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já já. A construtora Araújo Simão atua no mercado imobiliário há 22 anos, criando empreendimentos que trazem solidez, seriedade e profissionalismo. A Araújo Simão oferece projetos inteligentes e mão de obra qualificados, proporcionando um preço de venda competitivo e lucrativo. Hoje são mais de 35 obras, atendendo a todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Sul de Minas. Araújo Simão, Rua Coronel Marcondes de Matos, número 35, Centro de Taubaté. Telefone 3621-4012. Construtora Araújo Simão, excelência em construção. Programa Transparência. Oferecimento Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Supermercado Itambé, mais do que conhecido, é o supermercado mais indicado da cidade. E a fórmula é simples: vende mais barato e tem tudo o que você precisa em suas compras. Supermercado Itambé, atendimento a toda a cidade. Acompanhe suas ofertas, faça suas compras e economize muito mais. Avenida Itambé 345, no Jardim Baronesa. Supermercado Itambé, sempre o menor preço. Modas Marioto. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Telefone 12-3633-2017. Avenida Voluntário Benedito Sérgio, número 457, Estiva, Taubaté. Nós estamos sempre com você e em muitos lugares, ajudando na limpeza das cidades, se preocupando com o nosso planeta com o futuro dele. Agora, queremos fazer a diferença na sua empresa, com o nosso sistema integrado de serviços especiais. Para nós, o maior orgulho é estar sempre presente. New Clean, agora em nova sede, Rodovia Presidente Dutra, quilômetro 116. Estamos de volta no programa das 6 desta segunda-feira, dia 21 de agosto de 2017, Dia Nacional da Habitação. Estamos conversando com Alexandre Ferri, ele que é diretor de habitação da nossa cidade, traçando e mostrando um pouco sobre o que a Prefeitura de Taubaté tem feito, né, em prol da moradia, em prol da conquista da casa própria sua aí, que está em casa, né, de toda a população da nossa cidade. E como também que você, cidadão, pode até ter acesso a essa política habitacional em Taubaté. É interessante você saber também um pouco sobre isso. E o local adequado hoje, Alexandre, para a pessoa postular de repente essa casa, onde que é? CTI? Exatamente. A gente estava na Rua Venezuela, hoje nós estamos no prédio do relógio CTI, no primeiro andar, e o atendimento todo administrativo no segundo andar. Mas o ponto inicial é bom que tem ali o cadastro único, a pessoa já chega, faz o número de inscrição social dela, que é a porta de entrada para os programas habitacionais. Então ela fez o número de inscrição social, ela já vai na habitação e já pede ali para fazer quais são os documentos para que ela possa fazer a inscrição e estar participando do programa. Para esse ano que vem, a curto prazo, novos empreendimentos, como que está esse processo? Olha, nós estamos trabalhando agora, terminando a fase de visita social para o novo empreendimento lá do Parque Aeroporto, né, que é o Vista dos Palmeiras.
Nós temos lá 832 apartamentos que nós pretendemos ainda entregar até o final desse ano. Mas a gente sabe que pode atrasar porque o banco tem aí a parte de toda aquela análise das situações, da parte jurídica, da parte financeira, toda aquela busca ativa lá que nós encaminhamos, eles têm que analisar todo o critério ali, passo a passo, para que a gente não destine uma unidade habitacional para aquela pessoa que não necessite. Então aí a gente fica na mão do banco, né? Então eu já estive em São Paulo a semana passada com uma técnica minha, social, para que a gente também viabilizasse o programa, o trabalho técnico social, porque o programa, quando você contrata, André, é importante saber que muitas pessoas não sabem disso, é que quando você contrata um empreendimento com recurso do FAR, você tem 2% do valor da obra destinado ao programa social. Só que desse 1,5% é para trabalho técnico social e 0,5% é para gestão de condomínio. Então você tem ali, no valor do global daquele contrato, você tem 1,5% para trabalho técnico social, que são cursos de qualificação, palestras, ou seja, no último nós contratamos o SENAC, que desenvolveu alguns cursos. Agora nesse a gente não tem ainda uma instituição definida que vá desenvolver esses cursos, mas são muitos cursos para poder atender essa população. E também você vai ter 0,5% para gestão de condomínio. O que é isso? Você faz a contratação de uma empresa para poder fazer toda a administração daquele condomínio até a pessoa se inteirar e dar continuidade naquele trabalho que for desenvolvido pelaquela empresa especializada na parte de gestão. Que, ou seja, todas aquelas dívidas, como é que se prende boleto, como é que você faz uma cobrança, quanto vai sair para cada condômino. Então, esse trabalho de gestão de condomínio, ele é custeado pelo FAR. Muitas pessoas não sabem disso. Que às vezes acham que o trabalho, quem faz isso são os moradores, que vai ter que contratar. Não, a prefeitura, né, o governo, o programa em si faz todo esse amparo, né, para desenvolver de uma forma adequada o programa habitacional, e aí a prefeitura só faz a implementação, a contratação, a viabilização, e essa parceria é fundamental, porque a gente sabe que você viver em coletividade é uma forma muito complexa. Então você desenvolve programas de trabalho técnico social, cursos de capacitação, para você também tá educando essa pessoa a viver em condomínio, a viver em coletividade, e também você desenvolve o trabalho de gestão de condomínio para você estar podendo auxiliar também nessas questões aí pertinentes a condomínio, que a gente sabe que não é fácil. Você morar hoje num condomínio é muito complicado. É vizinho, é problema de barulho, é um cara que paga, é um beneficiário que para torto numa garagem, é um cidadão que não quer pagar porque não concorda com o serviço de limpeza, que não concorda com o serviço de portaria, só que ele não entende que aquele serviço está sendo prestado para ele também. Então é isso que tem que pôr na cabeça dele, quando ele vai morar num condomínio, ele tem alguns direitos e deveres que ele tem que cumprir, porque faz parte do pacote, né? Por isso que a gente deixa bem claro. Quando as pessoas elas são indicadas para o empreendimento, muitas vezes elas ficam preocupadas, mas eu queria morar numa casa. Pô, mas eu não queria uma unidade habitacional? Não interessa se é casa ou se é prédio, mas você tem hoje um lar, você tem um teto, você tem aí, né, todo aquele conforto que uma moradia lhe proporciona. E aí você ainda quer discutir se você é uma casa, se é um apartamento, e as pessoas falam, mas não sabia que era apartamento. A gente vive falando desde o início, até eu já vim aqui antes, já conversamos anteriormente, e eu falei, são unidades habitacionais, 832 apartamentos, a pessoa sabe o que é um apartamento, né? Então, o que ela tem que passar a entender é que ela tem que quebrar alguns paradigmas, que ela vai passar a viver em coletividade, que não é uma coisa normal. Se nós vamos trabalhar no dia a dia com essas pessoas, que eu falo, gestão de pessoas é muito complicado. Na sua vida também cotidiana vai ser assim, você tem que saber lidar, mas a partir do momento que você respeita o direito à lei, o seu direito também vai ser respeitado. Alexandre, nós tínhamos um problema semelhante, como você está falando, de gestão de pessoas e de condomínios, lá no SECAP, né? Há um certo tempo, questão de divisão da conta de luz, conta de água, o uso do espaço coletivo. Já foi resolvida essa situação? A prefeitura também tem atuado para poder resolver, apesar de ser um projeto do governo do estado, né, diretamente, mas tem atuado para resolver isso? Exatamente, André, como você falou. É um projeto do governo do estado, mas se a prefeitura não atuar, porque o projeto está no município. Então a prefeitura tem que agir no CERN. E o CERN da questão é você chamar o CDHU e falar, vamos fazer uma composição aqui, vamos te auxiliar. Então eles fizeram toda lá a individualização dos hidrômetros, hoje todo mundo tem a água individualizada, tem também até, né, a gente sabe que o SECAP foi construído na década de 80, e até hoje eles têm problema com cobrança de condomínio. Então quer dizer, passam 30 anos e eles continuam com problema de condomínio, que esse é o grande problema hoje que as pessoas não entendem. Por que eu tenho que pagar isso? Né? Mas a prefeitura chamou a CDHU, fez uma parceria com ela,
e eu acho que o ano passado eles pintaram, a prefeitura fez uma contrapartida, deu a tinta, o CDHU deu a mão de obra, eles pintaram. Então, quer dizer, são várias ações feitas em conjuntos, né, em conjunto, que você consegue chegar aí num resultado melhor, né, mais adequado, porque a gente sabe que o adequado seria você fazer todo, né, mas aí você tem que começar do projeto inicial base. E hoje, você não aprova um projeto se você não tiver todas as individualizações, todas as áreas separadas, fracionadas, o que é área comum, o que é área de lazer, o que é iluminação, o que é área verde, o que é a água. Então você tem tudo, gás encanado. Então hoje você consegue fazer toda essa individualização do projeto. Mas nesses projetos de interesse social é um pouco mais complexo, né? Até mesmo para viabilidade de custos, muitas vezes o empreendedor apresenta um projeto mais enxuto, mas que a gente, né, no ato da pré-aprovação, você já identifica e você já manda o empreendedor corrigir. Mas a prefeitura tem feito bastante ações em parceria com o governo do estado para poder resolver a parte do CDHU. Questões estéticas, né? Porque a questão interna a prefeitura não pode entrar nesse mérito porque é uma relação estado ali, né, e prefeitura, e estado e o munícipe. Então, mas em muitas questões a prefeitura tem atuado, tem auxiliado para trazer benefícios para a própria população. Nós estamos falando muito da política voltada à baixa renda, né? A política para classe média, classe alta tem também política habitacional voltada a esse público da cidade? Olha, nós temos aí o programa também, o Faixa 2, né, que é um programa voltado para pessoas de salário da faixa salarial de 3 a 10. Né, mas a gente sabe que tem empreendimentos em andamento, as pessoas não estão mais firmando o contrato em virtude dessa crise, eles estão um pouco com receio, um pouco preocupados, né? Mas nós temos projetos aí na cidade, com parceria com Minha Casa Minha Vida, que a pessoa pega aí um subsídio de até R$22 mil, se eu não me engano, aumentou o teto para 27 mil, só que tem as pessoas, né, e com razão, elas têm que, com uma cautela, porque elas não sabem do dia de amanhã, você não sabe se a crise se vai melhorar a economia, se não vai melhorar, mas projeto voltado para essa faixa tem também. O que a gente não tem ainda é o programa ainda que a gente fala que é o faixa 1,5, que seria um intermediário, que é o faixa 1,5, entre o faixa 1 e o faixa 2 é uma coisa intermediária que o governo soltou algumas coisas, mas também não definiu ainda. Mas o que eles soltaram, que o Ministério da Cidade soltou muito interessante, é o Cartão Reforma. É um programa novo do governo federal, que as pessoas vão poder se utilizar fundo perdido de até R$5 mil para a reforma da sua residência. Só que a reforma dessa residência, ela passa por algum critério, né, que primeiro é saneamento básico, depois é ampliação do banheiro, depois é um quarto. Então ela reza alguns critérios. Nós já fizemos a proposta de convênio com o Ministério das Cidades para que a gente consiga aí estar apresentando um projeto, por exemplo. Nós vamos apresentar um projeto lá para o Chácaras Flores, por exemplo. Tenho aqui esse projeto desse loteamento com essas unidades habitacionais, porque o município vai ter que especificar, fazer um projeto, vai ter que diagnosticar toda aquela situação e a demanda para que o governo libere recursos, mas também esse recurso é limitado a 40, 50 imóveis só. Ele não é uma coisa muito ampla para atender mais, ela atende um número limitado. Mas se atender, né, a cada projeto atender 50, a gente consegue aí chegar num bom resultado. Nós temos visto que quando surgem os loteamentos em Taubaté, quando surgem os novos condomínios, que às vezes são 400, 500 localizados numa região. Com relação ao impacto também dessa região, que é o caso lá do Novo Horizonte, né, a questão do transporte coletivo, não poderia ser feito loteamentos com menos casa, menos apartamentos, para ter um impacto menor nas regiões? Olha, André, ser absorvido com mais tempo toda essa demanda de escola, transporte, tudo? É muito pertinente a sua pergunta, porque muitas pessoas também não sabem o que se passa nos bastidores da pré-aprovação do projeto. Por que eu digo isso? Porque quando você vai fazer a pré-aprovação de um empreendimento desse impacto acima de 500 unidades habitacionais, o Ministério das Cidades exige que você apresente um RDD, que é o Relatório Diagnóstico de Demanda, para saber se aquela localidade, se onde está sendo construído, onde seria ou vai ser construído esse empreendimento, ele tem equipamentos públicos necessários para atender essa demanda. Então, o Ministério das Cidades e o banco não efetua a compra desse projeto se você não tiver esses equipamentos no raio de 1,5 km. Então, as pessoas não sabem disso. Quando nós levamos um empreendimento dessa magnitude, já foi feito um estudo, que a gente fala que é o impacto, que é o relatório de diagnóstico de demanda, para ver se a escola daquela região vai comportar, para ver se você tem, por exemplo, equipamento de segurança para atender toda aquela população, se eu tenho posto de saúde para atender também, se atende essa população. Olha, eu não atendo. Tá bom, não atendeu? Bom, então agora vamos passar para o plano B. O governo também tem um plano B. O que é o plano B? Você tem já liberado 6% do valor da obra
para construir equipamento de infraestrutura que falta nesse empreendimento. Então, quer dizer, é também uma contrapartida que o governo fornece ao município, que daí o município teria que construir com esse valor financiado, né, o município vai pagar isso depois, mas para atender toda aquela região. Então, ou seja, você não consegue, esse programa Minha Casa Minha Vida, ele foi muito bem pensado e muito bem elaborado, que você pensa, por exemplo, na situação de coletividade, você pensa, por exemplo, nos cursos de capacitação, você pensa na gestão de economia, você pensa nos equipamentos públicos, quer dizer, você pensa na questão relacionada ao salário da pessoa, porque muitas vezes ela fala, eu não vou conseguir pagar, mas não é, ela paga de até 5% do valor da sua renda. Então, por exemplo, a pessoa ganha R$1.000, ela vai pagar R$50 durante 10 anos. Então, quer dizer, ela não paga muitas vezes nem 10% do valor do aluguel. E tem gente que atrasa. Tem gente que atrasa, tem gente que reclama, que está pagando muito. Tem gente que reclama que vai pagar R$50 de condomínio, R$50 da parcela, R$100 de condomínio, água e luz. Quer dizer, ela vai gastar R$250 por mês. Ela reclama. Então, quer dizer, a população também nunca está satisfeita. A gente sabe. 99% está satisfeito, mas tem 1% que não reclama. Mas esse trabalho, esse projeto é muito bacana porque ele envolve uma gama de fatores, uma série de requisitos que se você não tiver no entorno, o projeto não é aprovado. Então é muito bacana isso, por isso que é importante também conhecer os bastidores, para que as pessoas também muitas vezes não façam um pré-julgamento. Ah, a prefeitura levou aqui no empreendimento, aqui não tem escola, aqui não tem creche. Se levou para lá, André, pode ter certeza que teve infra necessária para poder atender essa população. Diante desses bastidores, diante da própria crise que nós estamos falando e passando, sentindo na pele o que está acontecendo, a prefeitura fez um projeto de anistia de multas e juros do IPTU, né? Como que está esse processo? Quantas pessoas já foram beneficiadas? Olha, o município tem procurado lá para regularizar? Olha, a procura é bastante, não é muito da minha área, né? Porque é mais a parte de finanças, mas porque o que eu tenho acompanhado até pelos meios de comunicação é que a prefeitura esperava uma estimativa de 6 milhões de arrecadar, mas já arrecadou, 6 milhões já arrecadou na segunda semana. Então, quer dizer, já aumentou também um pouco da receita. A gente sabe que precisa de muito mais, né? E aí você tem ainda quase 3 meses, são 3 meses de anistia, né? Então acho que vai dar para todo mundo poder estar pagando seus débitos aí, seja ele parcelado ou não. Porque a gente sabe que a anistia lá 100% é valor à vista, 90% até 12 parcelas, depois você tem 80% até 24 meses e 70% assim sucessivamente. Então, com certeza, uma ação desse porte, né, uma anistia, num período que a gente vive hoje arrecadando recursos para o município, com certeza é uma política de boa empreitada, né, de vista com bons olhos e de uma forma assertiva, né, porque você capta recursos, porque é justamente isso, que o recurso, ele não vem para a prefeitura, ele vem para a prefeitura, mas ele vai ser destinado para o serviço público, seja ele na saúde, na segurança, na educação. Então isso ele é revertido como contrapartida. Alexandre, Taubaté e o Brasil, o mundo, né, passa por um processo também de verticalização aí, né? Então tá batendo forte a regra. Eu sou da época que nos anos 80 andava ali pela Tiradentes, eu conhecia as Torres Gêmeas, a Inglaterra e a França, né? Os 2 prédios que existem ali. Fora isso, só o CTI, o próprio Hospital Regional, né, que era o Hospital Santa Isabel, que nós tínhamos ali como empreendimentos verticais, né? Um ou outro aqui no centro da cidade. E nesse tempo, nesse período de 30 anos, Taubaté cresceu muito a ponto até de esconder o nosso patrimônio histórico, que é o caso do relógio da CTI, que dependendo do ponto da cidade que você está, você não consegue enxergar mais tal é o número de prédios que existem, né? Essa política é a solução para o futuro da habitação ou existem outras formas, ao seu ver, como estudioso também da área, para poder resolver o problema da habitação na cidade e no mundo? Olha, André, eu vejo a verticalização com bons olhos, mas com cautela. Porque você também não pode, já numa área que já tem, né, uma quantidade significativa de prédios, que você, por exemplo, no centro da cidade, você muitas vezes não comporta o prédio, porque a cidade é uma cidade histórica, né? Você tem as ruas ali que você não pode mexer, porque você tem que ir para a parte de patrimônio tombado, então você não consegue fazer ampliação. Então, eu sou a favor, na verdade, que você estimule a construir em regiões distantes da cidade. E aí você dê aí com algum tipo de contrapartida, né, que a gente fala que tem até um termo específico que eu já vou lembrar, a outorga onerosa, que a gente chama. Então, muitas vezes vamos fazer a outorga onerosa, mas por beneficiar numa região que não tenha uma quantidade de prédios, que tenha uma infraestrutura necessária, né, para poder atender essa população, mas que não seja já uma área que esteja saturada de prédios, porque senão você também já impacta na parte de qualidade de vida, porque você também já tem a parte de sombreamento que a gente fala, que não tem passa-sol, né?
E uma cidade também com prédios, você acaba tornando uma cidade meio sinistra, como eu digo, né? Porque você passa, por exemplo, em avenidas que tem prédio, quer dizer, você não tem nada, você só tem prédio. Eu acho que tem que ter, eu acho que não tem assim, todas as cidades, não só Taubaté, mas o Brasil inteiro, não foi planejado para a verticalização. São cidades históricas, começaram com terreno, com casa grandes, né? Você até estava mencionando até da Torre Gêmeas, né, do França. Eu ainda vou, né, eu me recordo na infância, quando eu passava, por exemplo, eu vi o prédio da Drogasil, que era o prédio ali que era o prédio onde eu tinha como referência. Bom, eu tô ali, eu estava meio perdido, olhava, bom, a Drogasil tá ali, então eu tô perto do 2 Epaminondas, deixa eu sair para cá, sair para lá. Então, quer dizer, realmente não tinha tanto prédio assim, eram poucos que você conseguia identificar. Hoje você passa pela Dutra, você já não enxerga quase nada, porque você só vê prédio. Então eu acho que a verticalização, ela é assim, um futuro, mas ela tem que ser pensada com cautela, ela tem que ser pensada, tem que ser agregada na cidade, né? Na verdade, você tem que pensar em toda na função da cidade e também na condição da rigidez urbanística que a gente fala, né? Fica uma coisa muito feia, muito desproporcional. Então acho que tem que ter sim esse estímulo na parte de verticalização, mas eu acho que tem que ser com cautela, tem que ser planejada, né? Ela tem que agregar a cidade, mas de uma forma planejada, não uma forma como a bel prazer, como alguns empreendedores querem fazer, não só aqui, mas em todo o nosso país aí. Nós lemos agora que o Ceará anunciou que vai implantar a primeira cidade sustentável. É possível nós termos também uma Taubaté sustentável, onde tecnologia, patrimônio histórico, áreas verdes consigam se integrar totalmente, ou isso daí é uma utopia? Olha, é utopia? Eu acho que é uma utopia, mas é uma coisa que você tem que se planejar a longo prazo, não é uma coisa que você mexe agora, até porque eu falei, é uma cidade histórica, é uma cidade que você vai bater direto com parte de meio ambiente, você vai bater direto com o IFAM, você vai bater Grapoab, enfim, são outras esferas. Você pega uns grupos aí que preservam alguns prédios, algumas situações, eu acho que também não pode ser muito radical, você tem que, porque o futuro está aí, é o progresso, enfim, você tem que muitas vezes também mudar o sentido da cidade, sabe? Não fechar muitas coisas no centro, sabe? Abrir um pouco uma Taubaté nova, mais ampliada, sabe? Aí sim, você começar um novo bairro sustentável. Aí eu concordo, que você, a partir do surgimento desse bairro, você amplie ele de uma forma sustentável. Eu acredito que dá para você. Hoje nós temos projetos aí fantásticos. Por exemplo, você pega lá, eu acho que a Arábia, que você tem a dessalização, que você tira o sal da água, quer dizer que é uma referência. Então você tem outros estudos hoje, outros mecanismos, que você pode tornar em uma cidade sustentável. Nós somos um país que é tropical, que venta. Então quer dizer, você pode aproveitar vento, o sol, você pode fazer aquecimento solar. Então, quer dizer, tem inúmeros fatores que você pode aplicar em projetos, por exemplo, o próprio reuso de água, com água de chuva, sabe? Tem vários fatores que você pode ir, mas tem que começar numa situação nova. Não adianta você pegar um prédio antigo e tentar adaptar, que não vai dar certo. A emenda fica pior que a costura, então não adianta. Então é melhor você ir com cautela, né, planejar e falar assim, ó, vamos criar isso. Daí, a partir daqui, a gente começar a disseminar. Um projeto bacana, a prefeitura começou agora inicialmente a fazer a reforma das calçadas do centro da cidade. Isso é uma coisa bacana, importante, questão de mobilidade urbana, né? Até parte de estética também, né? Rigidez urbanística, uma coisa que melhora muito. Eu acho que tem que ser por aí. São Paulo, por exemplo, o prefeito lá começou a fazer a fiação subterrânea de umas ruas da região central. A gente sabe que isso não é um processo barato, mas você pode fazer parceria, pô. Chega com o seu fornecedor e pergunta para ele, o cara da loja, ó, se eu tirar essa fiação da sua loja, que você não paga, ele paga do pedaço dele, o cidadão paga do pedaço dele, faz uma parceria público-privado, que hoje é o estilo modal que está funcionando, que está resolvendo, tudo que você faz através de parceria público-privado, porque o município, o Estado e a União não vai conseguir fazer tudo que é necessário. Então é fundamental fazer parceria público-privado, não só na parte de habitação, mas na parte de sustentabilidade, de transporte público, de inúmeros fatores que dá para você fazer muita coisa aí, de planejamento urbano, de mobilidade, enfim, transporte. Eu acho que tem muita coisa que dá para ser feita, mas tem que ser pensada e planejada. É isso que falta. Então, uma cidade adequada para todos os cidadãos viverem depende não só da ação da prefeitura, como de todos nós, pensando, né, como
que rumo nós queremos dar para essa cidade, em que todos nós possamos ter o teto para morar e com dignidade, como o Alexandre está falando. Alexandre, nos últimos minutos, a Câmara é sua. Se você quiser deixar aqui o telefone de contato do Departamento de Habitação, da Secretaria de Desenvolvimento Social, quem quiser procurar mais informações e se inscrever, pode ficar à vontade. Olha, André, agradeço mais uma vez a oportunidade de estar participando do seu programa. Estou sempre à disposição, você sabe disso, nós somos parceiros. Eu acho que é isso que faz é isso que é o papel, né, do jornalismo, da parte do funcionalismo. Enfim, é assim que funciona essa integração, essa interface. E eu estou sempre à disposição, sou favorável nessa aproximação entre a população através das redes sociais. E eu me coloco já à disposição, coloco o departamento também à disposição dos munícipes, do próprio André, de toda a equipe da TV Cidade. Nós estamos lá localizados na Praça Félix Rizar, número 11, na prédio do relógio CTI. E o telefone para contato é o 3624-4242. Atendemos lá das 8 até as 16h30. E muito obrigado pela participação, pelo convite e a todos que estão aí nos acompanhando pela TV Câmara e pela rede social, pelo YouTube, enfim. Então, como a gente diz, a casa está sempre aberta aqui para você, né? E para todos os munícipes que queiram também aproveitar esse do programa das 6, indicando as pautas, os nomes também dos cidadãos que trabalham pela nossa cidade e querem fazer ou fazem diferença aqui para a nossa comunidade. O programa das 6 de hoje vai ficando por aqui. O Marcelo já deu o sinal lá na técnica, né, Marcelo Pérez? E nós vamos indo embora nessa segunda-feira, dia 21 de agosto, mas amanhã nós estamos de volta aqui, hein, no mesmo horário, às 6 horas da tarde ou às 18 horas, como você preferir. Eu agradeço a sua audiência e amanhã estamos novamente no canal 3, na TV Cidade. Aproveite a nossa programação, né, que nós temos programação a noite inteira aí. Uma boa noite para você e até amanhã.